Em 1914 teve início a construção da Companhia Fabril de Papel, numa área às margens do rio Cubatão, no sopé da Serra do Mar. Em 1919, aconteceu sua inauguração, e em 1932, a companhia passou a se chamar Companhia Santista de Papel. Nesse período, o complexo era o maior empreendimento industrial da Baixada Santista. Como era o costume das grandes indústrias da época, uma vila operária de arquitetura inglesa foi instalada com cerca de 200 moradias, escola, padaria, igreja, mercearia, clube, cinema e estrutura completa de lazer. Tudo para atender os trabalhadores da companhia. No início dos anos 60, quase 80% dos trabalhadores da fábrica de papel moravam na vila com suas famílias. Com o início do Segundo Conflito Mundial, a crise nos combustíveis levou a Companhia Santista de Papel a desmatar grandes áreas de Mata Atlântica ao redor de sua fábrica para usar a madeira como combustível em suas caldeiras. Com a interrupção da importação de celulose em 1947, a companhia optou pelo plantio de 1 milhão de mudas de eucalipto nas áreas que anteriormente devastou para usar a madeira na produção de celulose. Entretanto, o solo inadequado levou o plantio ao declínio. Em 1967, a Companhia Santista de Papel e a Vila Fabril foram vendidas para o Grupo Ripasa, que revendeu para o Grupo Votorantim Suzano em 2004. Além da Vila Fabril original, ocorreu a descentralização das moradias, deixando a Vila Operária, que era patrimônio da fábrica de papel, e passando a ocupar as encostas da Serra do Mar. Entre as décadas de 50 e 80, Cubatão passou por uma explosão populacional com a chegada das indústrias química, petroquímica e siderúrgica. A Vila Fabril tornou-se cercada pelo crescimento industrial pesado da cidade. Durante esse período, muitos trabalhadores da indústria passaram a morar na região, surgindo os bairros vizinhos do Pilões, Água Fria, Pinhal do Miranda e a atual Fabril, locais de invasão populacional em áreas de preservação ambiental na Serra do Mar. Com isso, a partir da década de 80, o complexo industrial começou a perder força e diversas estruturas da antiga fábrica de papel começaram a ser abandonadas e demolidas. Na década seguinte, grande parte das casas da vila original foram demolidas por apresentarem risco de desabamento. Na segunda metade da década de 90, já não havia mais moradores na vila e as casas estavam abandonadas, transformando-se em ruínas ano após ano. A partir dos anos 2000, órgãos culturais e pesquisadores passaram a defender o tombamento histórico da vila, devido sua importância cultural, arquitetônica, social, industrial e urbana. Em 2012, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão iniciou discussões sobre a preservação do que restava da Vila Fabril original. Entretanto, seu tombamento definitivo nunca foi concluído, sendo vista por pesquisadores como um exemplo clássico de conflito entre preservação histórica e pressão urbana industrial. A Vila Fabril ficou numa espécie de limbo histórico, sendo importante demais para ser esquecida e descaracterizada demais para um tombamento histórico. Um exemplo disso é o enorme prédio que por décadas foi utilizado como moradia e recentemente teve seu telhado reconstruído por estar entre duas unidades escolares e ter trânsito constante de crianças e jovens em seu entorno para adentrarem nas escolas. A recuperação do telhado não levou em consideração as características originais do imóvel, mas garantiu a segurança de quem transitava nas proximidades. Em 2023, um importante grupo logístico adquiriu a área da antiga fábrica de papel e, consequentemente, a área da Vila Fabril original. Em 2024, em parceria com um órgão habitacional do governo do estado e a prefeitura, o grupo logístico realizou diversas obras de melhorias e urbanização no bairro Fabril.
mas alterou permanentemente o antigo bairro operário, cercando e demolindo quase todas as estruturas da antiga vila, restando apenas alguns galpões do tempo da Companhia de Papel e a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que sofre com o abandono. Toda a área desmatada que pode ser vista à direita era composta por residências no estilo operário inglês. Hoje nada mais existe a não ser lembranças. Os galpões industriais vistos à esquerda são remanescentes da indústria de papel. Porém, foram todos reformados e descaracterizados, restando apenas as paredes externas com a aparência da época. Aqui vemos uma representação de como eram os galpões antes de sua destruição. A única estrutura preservada nessa região é a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Entretanto, o tempo não está sendo gentil com a construção. A casa paroquial está em ruínas devido à falta de preservação, e os moradores temem que o mesmo aconteça com a igrejinha, o último remanescente da vila. Aqui foram realizadas festas, casamentos e missas, sendo um local que desperta muitas memórias na população dos bairros próximos. Hoje, os moradores do bairro Fabril não têm mais acesso à paróquia, já que ela está dentro dos muros da empresa logística. O sentimento que resta é uma grande perda de algo que fez parte da vida de cada morador do bairro. Seu telhado foi reformado, mas não restaurado. Suas paredes mostram as marcas do tempo. Hoje a paróquia vive solitária, contando apenas com a fé de quem outrora a frequentou, para rezar por seu destino antes do fim. Das casas e galpões destruídos restam apenas montes de entulho. O que não percebemos é que quando destruímos algo histórico, não levamos à ruína apenas construções. Destruímos memórias, lembranças, sentimentos, amores, dores, alegrias e sensações dos que vieram antes de nós e abriram caminho para que pudéssemos estar aqui. Na Vila Fabril, até a mata que cercava as casas foi derrubada para dar lugar ao progresso. A pergunta que fica é: será que algum dia a paróquia Nossa Senhora Aparecida será devolvida à população do bairro para que possam praticar sua fé como outrora? Ou esse será o último vislumbre de sua existência, o último registro antes que o tempo e o abandono destrua sua Torre do Sino, único local que ainda pode ser visto minimamente por trás dos muros que a cercam? Graças à tecnologia podemos recriar uma parte do que foi a Vila Fabril original. Um lugar vibrante e cheio de vida, que com o tempo foi sendo abandonado. Um moderno complexo logístico está sendo construído no bairro. No entanto, a modernidade do grupo logístico chegou destruindo o passado para sempre. Da antiga Vila Fabril só restou esse pequeno grupo de casas, totalmente descaracterizadas. Só sobreviveram de pé porque terão alguma utilidade à nova empresa proprietária. O calçamento original das ruas da antiga vila está em partes preservado.
Mas a praça e as casas foram alteradas de forma irreversível. Aqui não foi perdido apenas a história da cidade ou a história industrial do Brasil. Aqui se perdeu a memória das pessoas que aqui trabalharam, viveram e morreram. Essas casas representavam a lembrança palpável das famílias daqueles que aqui estiveram e depois de sua partida. Tinham apenas essas casas em avançado estágio de degradação, como lembrança viva, afetiva e nostálgica daqueles que ajudaram a construir a cidade, que foi o maior polo industrial da América Latina. Ao longo do tempo, a Vila Fabril se foi, e surgiu o bairro Fabril, que cresceu avançando pelas áreas de mata da Serra do Mar. O crescimento não planejado, o avanço desordenado e desorganizado, fez do bairro um amontoado de residências despadronizadas. O bairro atual ainda mantém algumas características do início de sua formação, como as ruas estreitas e um prédio da época de ouro da fábrica de papel que teve seu telhado recuperado, mas que aparentemente está sem uma destinação adequada, mesmo tendo em seu entorno uma escola estadual e 2 municipais. A pergunta que fica é: as gerações atuais são lembradas da vida que tiveram seus antepassados? São levados a conhecer e entender a importância do lugar que vivem atualmente na história de sua cidade e do país? De certa forma, esse é o objetivo desse projeto: informar, mostrar e relembrar fatos do presente e do passado, não muito distante. É bem verdade que a chegada da operadora logística trouxe melhorias para o bairro, mas a que custo? Ao custo da perda da história de um povo que tanto se esforçou para o crescimento de nossa região? O que nos preocupa é que essa destruição de nossa história é sistemática e acontece deliberadamente no estado de São Paulo. Como exemplo, temos a Vila Light, da usina Henry Borden, abandonada e destruída pelo tempo, quase em sua totalidade. O funicular de Paranapiacaba, apodrecido pela ferrugem. Escondido pela mata na Serra do Mar, o caminho do Rei tomado pelo manguezal em Praia Grande, os sambaquis da praia de Itaquitanduva também em Praia Grande. São alguns exemplos do abandono e descaso com nossa história. Diante dessa reflexão, vamos ficando por aqui. Mas antes queremos pedir o seu apoio. Se esse conteúdo foi interessante, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Para você não custa nada, mas para nós é importantíssimo para continuarmos produzindo conteúdos cada vez melhores. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima produção do canal. Nos vemos no próximo vídeo.